Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Está escrito: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. Capítulo 5, verso de número 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Pode sentar, por favor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, não entendi nada, porque só passou do outro lado. Jesus só passou de um lado para o outro, do outro para o outro, e eu não entendi nada. Mas você vai entender agora. Amém? Nós lemos três versículos que vai falar da missão de Jesus aqui na terra. E esta missão de Jesus não foi nada fácil. Hoje nós estamos no culto de missões. E eu quero falar um pouco sobre missionário por excelência, Jesus. Este homem que veio ao mundo, padeceu por nós, morreu por nós, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Nada melhor do que falar do grande missionário, ou do missionário por excelência, ou do extraordinário missionário, ou do maior missionário que é Jesus. Falar de Jesus não é tão simples assim, apesar de que nós só falamos coisas boas de Jesus, até porque nada de ruim ele fez. Mas quando lemos nesse texto e esses versículos, nós nos deparamos com uma parábola ou três episódios. Nós nos encontramos aqui e nos deparamos com três episódios. Jesus, percebendo que já estava tarde, disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. Jesus já havia falado sobre 4 parábolas anteriores à multidão que estava com ele à beira do mar. Aqui no verso 35 até o verso de número 41, nós vamos encontrar Jesus apaziguando uma tempestade. Marcos vai narrar que o que aconteceu com eles durante a travessia foi algo assustador. Marcos diz que um grande temporal acontece nessa travessia. Se você parar um pouquinho para ler e ler em casa, a partir do verso 35 ao verso de número 41, ao versículo de número 41, Marcos vai falar que um grande temporal se levanta, e este temporal é um temporal de um vento muito forte, que se levanta sobre o mar.
E Marcos diz que é a ponto de encher o barco de água. Marcos para de narrar sobre a tempestade e Marcos simplesmente fala que Jesus estava na polpa do barco com um travesseiro na cabeça ou com uma almofada na cabeça e estava dormindo. Observe, Marcos está narrando o episódio acontecido de uma tempestade em que as ondas se levantam a ponto de os barcos ou o barco em que ele está, eu falo os barcos porque no início deste texto você vai observar que não só havia um barco, mas também com o barco em que Jesus estava com Pedro, Tiago, João, os seus discípulos, também havia outros barquinhos, é assim que a Bíblia fala. Mas Marcos narra que nessa tempestade, neste temporal, as ondas foram tão grandes, tão tempestuosas, que as águas começaram a entrar dentro do barco. Observe, Jesus vinha do outro lado da margem do lago, e Jesus vai à outra margem, no lago de Genezaré. Jesus passou o dia inteiro falando, pregando, trazendo àquela multidão parábolas. E quando Jesus chega à tarde, ele diz: passemos para o outro lado. Os discípulos entram com Jesus no barco e eles vão. É aí que Marcos começa a narrativa falando sobre um grande temporal. E eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, porque Jesus está fazendo missões. Jesus está pregando o evangelho, Jesus vai de cidade em cidade. E daqui a pouco eu vou citar algumas cidades que Jesus passou, que Jesus fez milagres, que Jesus fez prodígios. A Bíblia vai falar mais ou menos entre 55, 56 cidades, lugares, regiões que Jesus passou. E em todos eles Jesus fez milagres e fez prodígios. Alguns Jesus precisou se retirar, correr de lá, porque os fariseus já estavam ameaçando a Jesus e ele precisou desaparecer no meio da multidão. Ele saiu de imediato. Mas o que Marcos quer passar para nós aqui ele estava na popa do barco, dormindo. Marcos esquece a tempestade e diz que Jesus estava na popa do barco e estava dormindo. Ele enfatiza que o mestre estava deitado, dormindo. E quando eles vão até Jesus, eles dizem: mestre, mestre, não te importas que morramos ou que padecemos? Assustados, inquietos com a situação. E ora, quem não estaria em um meio de uma tempestade, no meio do mar, e essa tempestade enche o seu barco e agora você não tem para onde sair, para onde correr, e você fica assustado com o que está vendo. E eles estavam assustados. E naquele momento eles vão até Jesus e dizem: mestre, não te incomodas que nós pereçamos, que nós morramos? E sabe o que é mais lindo nisso? Jesus se levanta,
olha para o mar, olha para o vento e diz: aquieta-te, mar. Ah, como Jesus é lindo demais. Simplesmente se levanta de onde estava dormindo e diz: aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. E Marcos diz: e o mar e o vento se aquietaram. Jesus, depois de 4 pregações, Jesus sai e ele diz: vamos ao outro lado, passemos para o outro lado. E aí está Jesus indo para o outro lado, a tempestade. Mas Jesus diz à tempestade: aquieta-te. Jesus diz ao mar: acalma-te. Acalma-te. Parece que isso acontece nas nossas vidas de vez em quando, não acontece? Parece que a tempestade é tão grande, um temporal se levanta, as ondas querem entrar dentro do barco, a água até chega a entrar e a gente já se sente sufocado com algumas tempestades na nossa vida e a gente diz: Jesus, onde o Senhor está? Parece que nesses episódios da nossa vida, parece que nós encontramos Jesus na popa do barco dormindo. Tem momento que você procura Jesus e você diz: onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Onde o Senhor está que eu não estou te vendo, Jesus? Porque eu estou nesta situação, eu estou neste dilema, neste problema, estou nessa tempestade e eu não vejo o teu agir. Onde o Senhor está? E você já percebeu que quando a gente está tão inquieto e quando tudo parece desmoronar, quando tudo parece que está perdido e a gente faz essas perguntas a Jesus, aí é como se Jesus se levantasse da popa do barco e dissesse: aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. E você sai daquela oração tão tempestuosa. Naquele momento, você sai daquela oração em que você estava clamando, pedindo por socorro. E de repente, quando você se levanta, parece que você ouviu a voz do Senhor dizendo: aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Você sai da oração e diz assim: tudo se acalmou. E você diz: eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas sabe o que eu acho interessante nisso aqui? Nesse texto, em que nós estamos trabalhando nele, refletindo nele, é que os discípulos, eles olham um para o outro e eles dizem: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observem no capítulo de número 4 e o versículo de número 41, o último versículo, eles falam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhando um para o outro, conversando um para o outro e dizendo: quem é este?
mas eles não têm resposta. Eles não respondem um para o outro. Eles não falam um para o outro. Quem é esta pessoa, mesmo estando com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo Jesus curar em outros momentos, em outras circunstâncias, em outros lugares por onde Jesus já havia passado, eles não deram respostas entre si. Quem era aquele homem? Mas abra comigo aí, Marcos capítulo 5, versículo de número 7. Nós lemos Marcos 5, versículo 1, e diz que Jesus, chegando em Genezaré, chegando em Gadara, a resposta os discípulos não tiveram. Eles ficaram estarrecidos com o que havia acontecido, com o que viram, mas eles não tiveram resposta entre si. Eles não declararam quem era a pessoa, quem é este de fato. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo Jesus fazer os milagres e prodígios, eles não tiveram respostas. Mas Marcos, capítulo de número 5, e o versículo de número 7 diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Precisaram descer do barco, entrar em Gadara, e aquele homem endemoniado, 6.000 demônios naquele homem, mas os demônios reconheceram quem era Jesus de Nazaré, e trouxeram a resposta para os discípulos, e disseram a eles: sabe quem este é? É Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é Jesus. O demônio bate continência, se prostra diante de Jesus, mas nós, como seres humanos, não queremos bater continência, nem se prostrar diante de Jesus, e nem dizer que Ele é o Senhor. Os demônios conhecem tanto Jesus, que eles têm que bater continência para Ele. 6.000 demônios estavam naquele homem, e foi necessário aqueles 6.000 demônios olhar para Jesus e dar a resposta aos discípulos que andavam com Jesus. Aleluia! Jesus está fazendo missão, Jesus está caminhando, e os discípulos estão ali falando e ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus pregar. A Bíblia vai falar de vários lugares que Jesus passou. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus, ele cresce em Nazaré. Em Cafarnaum, Jesus realiza muitos milagres e ensinou também dentro das sinagogas. Em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Em Jerusalém, Jesus visitou muitas das vezes, inclusive durante as Páscoas. Em Betânia, Jesus visitou a casa de Maria, de Lázaro, e também ressuscitou Lázaro. Em Decápolis, Jesus curou um homem possesso de demônio, este na qual nós estamos falando. Em Samaria, Jesus visitou a cidade de Sicá, onde falou com uma mulher samaritana. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos:
quem as pessoas dizem que ele era? E eles responderam: em Judeia, Jesus iniciou seu ministério, onde foi batizado por João Batista. Na Galileia, Jesus manteve o ensino e a pregação do Evangelho. No Monte das Oliveiras, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e orou antes de ser preso. Em Jericó, Jesus cura um homem chamado Bartimeu. Em Monte Tabor, Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, onde foi transfigurado diante deles. Em Sidom, Jesus visitou a região de Sidom, onde curou a filha da mulher Cirofenícia. Em Betsaida, Jesus passou, visitou a cidade, onde curou um cego. Aleluia! Em Magdala, Jesus visitou a cidade, onde curou uma mulher possuída com 7 demônios. Ei, Jesus está fazendo missão, Jesus está caminhando na terra, Jesus não parou, Jesus prossegue. Em Cesareia de Marítima, Jesus visitou, onde perguntou aos discípulos quem eles dizem que eu era. Em Efraim, Jesus retirou-se para escapar da armadilha dos filisteus ou dos fariseus. Em Betesda, Jesus curou um enfermo no tanque de Betesda. No mar da Galileia, Jesus realizou muitos milagres e pregações ao redor do mar da Galileia. No Monte Sinai, Jesus subiu ao Monte Sinai com Pedro, Tiago e João, orou e recebeu a confirmação da sua missão. Em Betânia, além do Jordão, batizava-se ali João Batista, os seus discípulos, e Jesus foi batizado por ele, onde o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus de Nazaré. Aleluia! No Monte das Bem-aventuranças, Jesus pregou o Sermão da Montanha, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Ali ficava perto da Galileia, terra dos Gadarenos, a terra em que Jesus estava pregando e falando diante de um gadareno, onde Jesus expulsa 6.000 demônios, e eles vão para os porcos, e ali os porcos se suicidam, morrem, caem todos no espinhasco, porque diante de Jesus, de Satanás não fica de pé. Diabo não fica de pé. Diante de Jesus, Satanás tem que correr. Onde Jesus passa, Satanás tem que dar de retirada. Aleluia. Esse missionário de excelência é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus havia saído da região de Decápolis. Quando o povo ouve e vê o que Jesus fez com aquele homem, Jesus precisou sair daquela região de Decápolis, e Jesus foi para uma outra banda do mar. Jesus segue para Cafarnaum. Quando Jesus segue para Cafarnaum, Jesus se depara a uma grande multidão. Multidão esta que estava esperando Jesus. Este episódio que nós vamos falar agora, desta missão de Jesus, desta caminhada de Jesus na terra, está em Marcos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 21. Também está em Mateus, no capítulo 9, e o versículo de número 18. E também está em Lucas, no capítulo 8, e o versículo 41. Vai falar da mulher, da filha de Jairo, e da mulher do fluxo de sangue.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, nesses dois textos aqui, nesses dois episódios que acontecem, apenas nesse texto aqui, nesta caminhada de Jesus, nesta missão de Jesus, quando Jesus sai de Decápolis, Jesus deixa um missionário em Decápolis, o ex-endemoniado. A Bíblia diz que ele desejou ir com Jesus, e Jesus disse: não, você não pode ir comigo, mas fica em Decápolis e fala a todos o que aconteceu com você. Aleluia. Jesus deixa um missionário em Decápolis, e eu creio aquele homem falou tudo quanto Jesus havia feito com ele, tudo quanto Jesus tinha feito na vida daquele homem. Agora Jesus está em Cafarnaum, agora Jesus está caminhando por aquela cidade, e naquele caminho que Jesus está, a Bíblia diz que tem uma mulher. Esta mulher já havia 12 anos lutando com uma enfermidade. Esta mulher não tinha mais esperança, e a esperança dela aos médicos já havia acabado. Mas aquela mulher estava disposta a pagar o preço, aquela mulher estava disposta a correr, a buscar o necessário e o impossível para a sua cura. E aquela mulher vai adiante de Jesus, e a Bíblia diz que a multidão aperta Jesus naquele momento, e ela vem por trás de Jesus e toca na orla das suas vestes. Quando ela toca na orla das suas vestes, ela é curada, ela recebe a cura, o seu sangue é estancado. Jesus vem até a ela, e Jesus pergunta à multidão: quem me tocou? Você já conhece essa história, quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, como pode dizer quem me tocou, se todos estão à tua volta, todos estão tão perto de ti, todos estão tão ligados a ti neste momento? Por que me dizes quem me tocou? Aí Jesus diz assim: deixa eu te falar uma coisa, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que quando Jesus estava falando aos seus discípulos que alguém havia tocado, a mulher, ouvindo Jesus, ela disse: Senhor, fui eu que te toquei. E a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, foi diante de Jesus e confessou tudo. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus está caminhando, Jesus está caminhando. A Bíblia diz que ali, naquele momento, antes de todo este acontecimento, deste episódio, a Bíblia diz que um homem da sinagoga, por nome de Jairo, já havia conversado com Jesus e tinha dito a Jesus: minha filha está doente, vamos até a minha casa. É nesse percurso que Jesus cura aquela mulher, é nessa caminhada, fazendo missões, que Jesus vai curando aquela mulher, que Jesus cura a mulher. Mas a Bíblia diz que lá na frente chega o momento que Jesus está conversando ainda com a mulher, e alguém chega e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Oh, que palavra tão triste, que momento tão angustiante. Um homem que correu atrás, um homem que buscou atrás da solução, correu atrás daquela solução, e ele de repente ouve alguém falar: não me incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Aleluia. Dentro desses dois episódios, eu já falei sobre isto aqui há mais de um ano atrás. Já preguei sobre isso. Aqui existem duas gerações, uma geração que sangra e uma geração que dorme.
Aqui está 2 gerações dentro deste episódio. A geração que sangra, ela ainda tem recursos para investimento e a procura de resolver o seu problema. A geração que sangra ainda tem forças de se levantar e ir atrás de uma cura. Mas a geração que dorme é tão fraca que ela precisa de alguém para ir atrás de cura para si. Na geração que dorme existem 2 grupos: o grupo de Jairo, que é o que vai atrás para a cura, e o grupo que fica em casa esperando, o grupo que foi embora à procura de uma cura. Mas nessa mesma geração também existe 2 grupos: o grupo do adianta, do não adianta mais, e o grupo do não me incomodes mais. Estes grupos estão dentro desta geração. A geração que dorme fala por ela, não é ela que fala, alguém fala por ela. A geração que dorme falam por ela, não é ela que está falando, e o que falam dela é o pior. O que falam desta geração que dorme é o pior nas suas circunstâncias. E o que eles dizem, pastor? Não incomoda mais o mestre, esta geração morreu. Olha para cá. Aqui tem 2 gerações. A Bíblia diz que a mulher estava há 12 anos. 12 anos que ela estava com aquela enfermidade. A menina havia quase 12 anos que estava enferma. A conta é simples, é rápida. Quando a mulher começou a sangrar, a menina nasce. Quando a mulher começa a sangrar, a menina começa a nascer. É muito simples a conta. Perceba que ninguém vai falar a esta geração que sangra: não te incomodes mais, não adianta mais. Ninguém chega à geração que sangra e diz à geração que sangra: não adianta incomodar mais o mestre. Sabe por quê? Porque a geração que sangra ainda tem voz. A geração que sangra ainda tem força para caminhar. A geração que sangra, mesmo de mal a pior, ainda tem fé. A geração que sangra, mesmo indo de mal a pior, ela ainda se curva. A geração que sangra ainda consegue ir à procura de Jesus. A geração que sangra ainda consegue tocar pelas vestes de Jesus pela fé. A geração que sangra sabe quem é Jesus de Nazaré. Aleluia! A geração que sangra sabe quem é Jesus. Aleluia! Sabe o que eu me alegro nisso? É que esta geração que mesmo sangrando, não tendo mais aquela energia, não tendo mais força, mas essa geração ainda tem força suficiente para não desistir. Mesmo cansado, mas ele diz: eu não desisto. E deixa eu te dizer uma coisa: esta geração que sangra está aqui nesta noite. Aleluia! Esta geração que sangra somos nós, que mesmo cansado, mesmo enfadado, mesmo de batalhas em batalhas, de guerras em guerras, de lutas em lutas, mesmo de feridas, mesmo com cicatrizes nas mãos, nos pés, mesmo com cicatrizes no rosto, no corpo inteiro, mas esta geração não para, ela não desiste, ela caminha, ela sabe que tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia, aleluia. Esta geração
que sangra, ela investe na oração. A geração que sangra, ela investe no jejum. A geração que sangra, ela investe na consagração. A geração que sangra, ela investe na leitura da palavra. A geração que sangra, ela investe na adoração. A geração que sangra, ela investe na união. A geração que sangra, ela investe na comunhão. A geração que sangra, ela investe no partir do pão. Essa geração não desiste. Aleluia. É uma geração que não desiste. É uma geração que está de pé. É uma geração que o vento pode até abalar. É uma geração que pode até deitar por causa da tempestade. Mas a geração, quando o vento passa, ela se levanta, ela se coloca de pé e ela diz: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Essa geração, ela vem sangrando, vem se arrastando há muito tempo. Tem pessoas dando passo para frente, 2 passos para trás. Pessoas que vivem de guerras, de lutas, de batalhas. Pessoas que estão a um passo para desistir, mas elas olham para trás e dizem: já passei tanto, por que desistir agora? Não vou desistir, eu vou prosseguir, eu vou caminhar. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma geração que veio depois de nós. Uma geração que veio depois de você. E é esta geração que está me preocupando. É esta geração que me preocupa. É a geração que dorme. Por quê, pastor? Porque a geração que dorme está na cama. A geração que dorme não consegue mais dobrar os seus joelhos para orar. A geração que dorme não consegue jejumar. A geração que dorme, ela não consegue caminhar, muito menos ter fé. A geração que dorme precisa de alguém para estar levantando ela, levando para a oração, levando para o círculo de oração. A geração que dorme tem que ter alguém que vai atrás daquele que cura, daquele que faz, daquele que é, para poder tentar levantar a geração que dorme. Ei, você que é geração que sangra, entenda, há um compromisso com você, um compromisso de ir atrás daquele que pode todas as coisas, para poder tentar sustentar a geração que dorme. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não se espante com a geração que dorme. Não se espante. A casa está lotada. A casa da geração que dorme está lotada. A geração que dorme tem casas lotadas. E casas lotadas não são sinônimos que todos estão bem e com saúde. A casa está lotada da geração que dorme, mas tem uma menina deitada na cama. A casa está cheia, mas tem uma menina que não tem forças para levantar. A casa está cheia, mas tem uma menina que não respira na cama. Sabe o que eu acho mais interessante nisso? E eu já quero concluir. É que Jesus, para curar a menina, Jesus, a casa está cheia. A casa da geração que dorme está lotada.
Mas para Jesus curar a geração que dorme, Ele precisa esvaziar a casa. Aleluia. Ah, você não pegou. Deixa eu te dizer uma coisa. A casa da geração que dorme está cheia, porque a menina está lá. Tem gente chorando, tem gente na casa, tem gente que foi paga para estar lá chorando. A casa está lotada, porque a menina morre, a menina está deitada numa cama. É filha de um homem poderoso, de um homem de influência, de um homem famoso da cidade. A casa está lotada, tem gente chorando por todos os lados. A casa está lotada, mas quando Jesus chega na casa, Ele diz: sai todos da casa. Jesus entra na casa, e quando Jesus está dentro da casa, Jesus diz: sai todos da casa. Só entra comigo a geração que sangra. Só entra comigo a geração que sangra. Quem é, pastor? É aquele que não desiste. É aquele que sabe que quem está com Ele pode curar. É aquele que sabe que quem está andando com Ele é maior dos maiores. Ei! Aí Jesus diz: sai todos da casa. Aleluia. Na casa, na casa lotada, na casa lotada tem os que dizem: não adianta mais. Na casa lotada tem os que choram. Na casa lotada tem os que zombam. Na casa lotada tem os que riem de Jesus. É só ler. Riram de Jesus, porque Jesus disse: sai da casa. A menina não morreu, ela dorme. Riram de Jesus. Mas deixa eu lhe dar uma notícia, e essa é uma notícia excelente. Existe uma solução para esta geração que dorme. Existe uma solução para esta geração que dorme. E a solução para esta geração que dorme está a caminho. Para esta geração que dorme está a caminho. A solução está a caminho. Não se desespere. Ainda existe Jairus. Ainda existe Jairus que está na casa lotada, mas é da geração que sangra. Ainda existe Jairus que está dentro da casa lotada, mas não se corrompe. Ainda existe Jairus dentro da casa lotada, mas sabe que tem alguém que pode curar. Ainda existe Jairo na casa lotada, que sai para buscar o milagre. Aleluia. Geração que sangra, geração que dorme. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. Está sangrando, mas ainda está caminhando. Está sangrando, mas ainda tem força. Está sangrando, mas ainda pode se prostrar e tocar nas vestes do Mestre. Está sangrando, mas ainda louva. Está sangrando, mas não desiste de Jesus, porque sabe quem Ele é.
Aleluia. O mesmo Jesus que estanca o sangue é o mesmo Jesus que faz a menina acordar. O mesmo Jesus que cura a geração sangrando é o mesmo Jesus que cura a geração que dorme. Ainda tem milagre para você. Ainda tem solução para o seu problema. Ei, pode estar na cama, podem dizer morreu, mas quem dar a última palavra, oh, aleluia. É Ele quem dará a última palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus tira a multidão da casa. Entra no quarto. E diz: Talita cumi. Entra no quarto. Disseram que está morto, Jesus. Eu sei. Disseram que não tem mais jeito, Jesus. Eu sei. Disseram que não adiantava mais, Jesus. Eu sei. Talita cumi. Talita cumi. Aleluia. Aleluia. Todos sabem que era comum Jesus falar em hebraico, mas com esta menina Jesus fala em aramaico. Pastor, não entendi. Por que isso, pastor? Eu não consigo entender. Jesus acostumava a entrar nos templos e falar em hebraico, mas com aquela menina Jesus diz: Talita cumi. Jesus fala em aramaico porque aramaico era a linguagem do templo. E quando Jesus fala Talita cumi, menina, levanta-te, na linguagem do templo, ela entende a palavra e fica de pé. Na linguagem do templo, a palavra. Porque aqui tem palavra. Nesse altar tem palavra. É por isso que a igreja, mesmo sangrando, não desiste. Mesmo ferido, não desiste. Mesmo caminhando devagar, mas não desiste. Por quê, pastor? Porque tem palavra. Tem palavra, e a palavra te sustenta. A palavra te renova. A palavra te dá força. A palavra vai te revigorar. É a palavra. Fica de pé.
pé, por favor. Aleluia. É a palavra. Aleluia. Jesus caminhando, fazendo as suas missões. Quem faz missões tem que ser parecido com Jesus. Quem faz missões tem que parecer com Ele, tem que ser como Ele. Quem faz missões sabe que vai enfrentar tempestades. Quem faz missões sabe que vai vir um dia mau. Quem faz missões sabe que nem todo dia é um dia alegre. Quem faz missões sabe que o diabo vai lhe tentar. Aleluia. Aleluia. Jesus, 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 ensina-nos, Senhor, a ter amor pelas almas. Ensina-nos, Jesus, a ter amor pelas almas, assim como o Senhor teve. Ensina-nos, Senhor, a não te decepcionar, Jesus. Nos ajude, Senhor, a não te decepcionar. Nos ajude, Jesus, aonde pisarmos a planta do nosso pé, que a nossa boca seja transmissora da tua palavra. E onde colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, o Senhor também entre conosco em todos os lugares. Onde colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, o Senhor chegue primeiro do que nós. Ei, ainda tem uma geração que caminha, ainda tem uma geração que ora, ainda tem uma geração que busca, ainda tem uma geração que clama, ainda tem uma geração, ainda tem uma geração que está clamando, que está consagrando. Ainda tem uma geração que mesmo ferido, mesmo deitado, se arrastando, mas não desiste. Louva. Ainda tem uma geração. E você é a geração de missionários que Jesus está chamando. Você é a geração de missionários que Jesus está procurando.